TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo agora pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão Permanente da Mulher, que hoje tem como tema uma palestra sobre o câncer de colo do útero e a vacina HPV. Meu boa tarde a todos presentes à TV Câmara. É com imenso prazer que hoje temos aqui a honra de ter o palestrante Dr. José Carlos Torre. O tema será Câncer de colo e vacina do HPV. É um tema muito importante para nós mulheres, para nossas filhas, nossas netas. Então, cada pai, cada mãe, preste bastante atenção nesta palestra, porque vai ser de alta responsabilidade e grande intuitivo para que saiba mais sobre o que é a vacina e o que é esta doença. Já aqui chamando o Dr. José Carlos Torre para fazer parte já com a gente aqui da palestra. Dr. José Carlos Torre é médico mastologista e oncoginecologista, professor doutor do CAISM, Unicamp, membro do Departamento de Mastologia do Hospital Alberto Einstein, diretor da Oncologia do Centro Clínico Campinas, presidente da ONG Movimento Campinas Rosa. Então, desde já, doutor, eu estou agradecendo a presença do nobre doutor aqui junto com a gente, e a sua palestra será muito gratificante a nós e a todo o povo público que está assistindo em casa. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereadora, imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui. Quero parabenizar a Câmara dos Vereadores por esse incentivo, por essa comissão permanente. Isso é extremamente importante, que é uma preocupação do município com a mulher, com a saúde da mulher. Isso é fundamental. Me sinto honrado e espero poder colaborar com todas as campineiras que estiverem nos ouvindo, um pouco sobre esse tema que parece um tabu, um tema tão assustador, que é o câncer do colo, mas conhecer melhor sobre isso, com certeza, é uma grande defesa, que vai ajudar a defender nossas mulheres contra esse vilão que é o câncer do colo. Eu não tenho dúvida, doutor. Eu quero também agradecer a presença do Roberto Delfino, ele é diretor da Elecamp aqui na Câmara Municipal, da Jandira Perim, assessora do vereador Gesiel Silva. Meu muito obrigado a todos e a todas aqui presentes. E passando para o doutor... Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o câncer, então, do colo uterino, começar abordando esse tema, só lembrando um detalhe muito importante. Falar de câncer, às vezes, parece uma coisa extremamente pesada, mas é necessário entender isso um pouquinho mais para que a gente consiga se defender um pouco melhor do câncer, consiga ter, vamos dizer assim, armas para lutar contra isso. O grande problema em relação ao câncer é que é uma doença silenciosa. O câncer a gente chama de o grande mascarado. Por que isso? Por que o câncer é tão silencioso? E por que ele mata tantos? Acho que essa é a primeira questão que a gente precisa responder, vereador, antes de começar a entrar nesse tema específico. Isso acontece por uma razão muito simples. Na verdade, o câncer, do ponto de vista científico, a gente costuma dizer que o câncer é uma doença que descobriu o segredo da imortalidade. Por que isso? Porque as nossas células todas envelhecem com o passar do tempo e elas perdem a capacidade de se renovar. É por isso que uma pessoa com 70 anos não tem a pele de um bebê, obviamente.
As células do câncer, elas descobriram o segredo de não envelhecer. Talvez quando a gente descobriu todos os segredos do câncer e a cura para o câncer, talvez a gente também consiga descobrir esse segredo e talvez a gente possa passar anos sem envelhecer. Mas a célula cancerosa descobriu esse segredo. Então ela se duplica, ela se multiplica sem envelhecer, desordenadamente. A célula do câncer é sempre uma célula jovem, que está em constante multiplicação. Uma célula igualzinho o resto das células do nosso organismo. Por isso que é difícil de descobrir. Por isso que ele se esconde tanto. Por quê? Porque ela se duplica tanto, se mantém jovem, se multiplica tanto, que ela ocupa o espaço das outras células normais e acaba matando o indivíduo por destruir as outras células. Então, é uma célula que privilegia a si mesma e destrói as demais. Por que é importante entender isso? Importante entender isso para a gente entender uma coisa muito importante que eu vou falar agora com todos, com quem está me ouvindo em casa, que é uma coisa extremamente importante. A grande arma contra o câncer chama-se prevenção. Por que isso? Porque se ela é silenciosa, se ela se multiplica desordenadamente, ela ocupa o espaço das outras células e mata as outras células, nós precisamos descobrir esse processo no início, porque no início nós temos armas eficazes para o tratamento, para a cura, e evita que o câncer ceife a vida de muita gente. Assim é para o câncer de próstata, para o câncer do intestino, para o câncer de mama e para o câncer do colo uterino, obviamente. Então, o que significa uma prevenção? Prevenção significa fazer algum exame regularmente que faça com que você faça um diagnóstico bem no começo. A gente chama isso de diagnóstico precoce. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso, muitas vezes, é a diferença entre viver ou morrer. Fazer o diagnóstico precoce para o câncer, na maioria das vezes, pode significar a diferença entre viver e morrer. Isso se dá por quê? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, um câncer muito conhecido entre as mulheres, que é o câncer de mama. O câncer de mama no Brasil é diagnosticado cerca de 60 mil casos novos por ano. 60 mil casos novos por ano. E a gente registra aí um número em torno de 30 e poucos mil, 30 e poucos mil óbito por câncer de mama anual. Ou seja, nós podemos dizer, a grosso modo, que cerca de metade ou mais da metade das mulheres com diagnóstico de câncer de mama morrem da doença. E o diagnóstico no começo, se nós conseguirmos fazer para todas, hipoteticamente, para todas as mulheres, um diagnóstico bem no começo, o índice de morte poderia cair para menos de 5%, menos de 3% em muitos casos. Ou seja, para cada 5, 6 mulheres que morrem por câncer de mama, 4 delas não precisariam ter morrido por câncer de mama se o diagnóstico fosse precoce. Então, quando se trata de câncer, o assunto sempre é muito sério. O diagnóstico precoce, a prevenção, repetindo, pode ser a diferença entre viver ou morrer da doença. E no caso do colo do útero? No caso do colo do útero, que é o que nós vamos conversar hoje, isso se torna mais importante ainda, porque o câncer do colo do útero é um dos poucos cânceres onde nós temos 2 tipos de prevenção. A prevenção chamada prevenção primária e a prevenção secundária, que eu vou explicar aqui, eu vou detalhar sobre isso. São termos técnicos, mas é fácil de entender. Prevenção primária nada mais é do que prevenir o câncer antes que ele apareça, ou seja, evitar o câncer, propriamente dito. Isso é prevenção primária. Prevenção secundária é isso que nós acabamos de falar aqui há pouco. Prevenção secundária é fazer o diagnóstico no começo. O câncer já existe, mas eu vou fazer o diagnóstico no início, quando as armas terapêuticas são eficazes, quando eu consigo um índice de cura alto. Isso é prevenção secundária. Se eu perguntasse agora para as mulheres que estão nos ouvindo aí em casa, com certeza a maioria ia responder que prefere a prevenção primária. Ninguém quer ter o câncer e fazer o diagnóstico no começo entre evitar o câncer, eu prefiro evitar. Todo mundo vai dizer isso. Infelizmente, para a maioria dos cânceres, eu não tenho uma prevenção primária eficaz, uma prevenção primária efetiva. A maioria dos cânceres, a prevenção primária que a medicina tem a oferecer, passa por mudança de hábito. Por exemplo, evitar a obesidade, diminui o risco para câncer de mama, evitar o fumo, que reduz o risco para câncer do pulmão, e vários outros, inclusive o do colo também está relacionado
ao hábito de fumar, evitar o álcool, que dá o câncer de esôfago, de garganta, também de gástrico, de pulmão, enfim. Então, mudança de hábito pode ajudar a diminuir o risco para câncer. Mas a maioria deles não tem nenhuma prevenção primária efetiva, um remédio, um exame, alguma coisa que evite o câncer. Uma das exceções é o caso do colo do útero. Nós vamos entender aqui agora, nós vamos discorrer sobre isso, mas o câncer do colo do útero tem uma particularidade. Ele está relacionado a um vírus. É um dos poucos cânceres que é induzido por vírus no corpo humano. Como ele é induzido por vírus, obviamente se desenvolveu uma vacina contra os principais tipos de vírus. E essa vacina é um tipo de prevenção primária. Ela evita o câncer do colo do útero para boa parte das mulheres que poderiam estar sujeitas ao problema da infecção por esse vírus. Então, por esse motivo, o câncer do colo é extremamente debatido. Ele é aí que nós médicos pegamos, vamos dizer assim, entre aspas, no pé das nossas mulheres, no sentido da prevenção, porque funciona. Nós temos uma prevenção primária, que nós vamos falar sobre ela, que é a questão da vacina, e temos uma prevenção secundária também para o câncer do colo, que é diagnosticar bem no comecinho. O que é essa prevenção secundária? Um exame mágico, vamos dizer assim, entre aspas, um exame quase mágico, porque é um exame de baixo custo, que no nosso município, felizmente, o acesso a esse exame é amplo, é um exame extremamente democrático. As nossas unidades básicas de saúde estão preparadas para oferecer esse exame, que é a prevenção secundária para o câncer do colo, e um exame que dá muita informação sobre a saúde da mulher, que é o exame de Papa Nicolau. E aqui eu vou voltar a um ponto muito importante, que é a importância de se vencer tabus. Há uns 30 anos atrás, o esforço da comunidade médica no Brasil, em vários locais, estava concentrado em fazer a mulher vencer o tabu e a vergonha de procurar um ginecologista. Parece esquisito isso, parece estranho o que eu vou falar, mas até aquela época, que são talvez nossos avós, nossas mães, nossos avós, para a geração mais nova, tinham vergonha, tinham medo de ir. Muitas falavam, quem procura acha. E tinha medo de procurar um médico, procurar alguém para isso. E tinha vergonha também, por ser um exame mais íntimo, as mulheres tinham vergonha. E essa vergonha matou muitas mulheres. Matou muitas mulheres. Claro que o oferecer o Papa Nicolau, torná-lo disponível à população, isso foi melhorando ao longo do tempo, felizmente, mas muitas mulheres não iam por medo, por vergonha. E a quebra desse tabu, que foi um esforço, não só da comunidade médica, obviamente, mas um esforço da sociedade como um todo. Um esforço de atitude dessas, como vocês têm aqui, de fóruns como esse, que debate abertamente temas como esse, um esforço da mídia, um esforço da sociedade como um todo. Esse esforço ajudou a quebrar esse tabu. Se ele não quebrou como um todo, porque muita gente ainda tem medo e vergonha de procurar um ginecologista para fazer um Papa Nicolau, eu diria que ele quebrou aí 80% a 90% no mínimo. Então, hoje, as mulheres têm essa consciência. Elas procuram cada vez mais o médico para fazer o exame do Papa Nicolau. E vencem essa vergonha, vencem esse medo, vencem esse tabu. E hoje nós enfrentamos tabus em outras áreas, mas esse foi vencido. E por que eu toquei nesse ponto? Porque depois nós vamos falar um pouquinho da vacina e vocês vão ver que o grande inimigo da vacina hoje, um dos grandes inimigos aqui no Brasil, ainda é o tabu, o medo. E eu vou comentar com vocês um tabu importante que tem evitado com que as nossas meninas, as nossas garotas pré-púbere, que estão em idade de serem vacinadas, que tem evitado com que elas tenham acesso a uma vacina gratuita, que tem sido oferecida. E muitas vezes por medo e por tabu. Por quê? Porque alguns pais ainda acreditam que se levar uma garota de 9, 10 anos para ser vacinada contra o vírus do HPV, que é sexualmente transmissível, eles estariam estimulando essa garota a ter relação sexual precoce. Esse medo, esse tabu precisa ser quebrado.
Nós temos aqui um tabu quase que da dimensão daquele que fazia com que a mulher não procurasse o ginecologista para prevenção secundária. Nós descobrimos uma prevenção primária para o câncer do colo, que evita o câncer do colo, que é a vacina, e agora nós precisamos, como sociedade, eu acho que isso é uma convocação que eu poderia fazer aqui para todos os pais de família que estão me ouvindo, ajudar-nos, como comunidade científica, a quebrar esse medo, a quebrar esse tabu. Esse tabu pode matar muitas mulheres no futuro, que hoje são nossas garotas, que não estão sendo muitas vezes vacinadas por esse medo. E isso não é verdade. A gente sabe que levar uma garota para tomar uma vacina, nem de longe ela associa uma vacina, uma injeção ou coisa parecida, com um alvará para ter relação sexual. Isso é um tabu, e um tabu que, obviamente, precisa ser quebrado. Voltando à questão do câncer do colo, vereadora, por favor, me interrompa se eu estiver falando muito. Pode perguntar, pode ficar à vontade para me interromper. Voltando à questão do câncer, que nós estávamos comentando aí no início, em relação ao câncer do colo uterino, particularmente, ele tem uma peculiaridade muito interessante, como nós dissemos. As células do colo do útero da mulher são muito sensíveis, extremamente sensíveis. E a célula que fica numa parte específica do colo, que divide a parte de dentro do útero com a parte externa, voltada para a vagina, essas células dessa divisória, que faz essa divisão, que tecnicamente nós chamamos de junção escamocolunar, que é uma junção entre as células escamosas, são as células externas, e as células colunares internas. Mas, em última análise, é a célula que está ali na junção entre a parte de fora do colo e a parte de dentro, que seria a parte interna. Essas são as mais sensíveis a ações de infecção, particularmente desse vírus chamado HPV. O que é o HPV que tanto se fala? O HPV, ou em inglês Human Papilloma Virus, é o papiloma vírus humano, a sigla invertida, porque é em inglês. Esse papiloma vírus humano é um vírus que causa papiloma, causa a famosa crista de galo, que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre isso. E esse vírus que causa a crista de galo, um subtipo dele, que é aquele que não causa a crista de galo, que é aquelas verruguinhas na mulher e no homem, ele tem a capacidade de causar o câncer do colo do útero. E o que é pior, porque se ele causasse a verruga, talvez avisasse a mulher, o homem que está com a verruguinha. Não, o que causa o câncer geralmente não causa verruga nenhuma. Então é um vírus que ele vai lá no colo do útero, ele altera essas células dessa junção entre essas duas áreas do colo. Uma vez alteradas essas células, ele fica ali na parte superficial, na pelinha, nas células da pele do colo, ali fica encistado ali, e pode demorar anos para se ativar. E depois de anos, ele se ativa, altera aquelas células, a célula ganha característica cancerosa, começa a se multiplicar, e daí vem o câncer do colo do útero. Então, esse vírus ele tem essa capacidade. Não são todos os HPVs, existe mais de 200 subtipos, mais de 80 tipos e mais de 200 subtipos de HPV. Então, existem muitos HPVs. Desses, 4 deles só são os que têm mais capacidade de causar câncer. Os mais importantes aí em causar o câncer do colo do útero são 4 ou 5 deles, são poucos. E por isso que se teve a ideia de se fazer uma vacina, uma vez que desses monte de vírus, poucos deles causavam o câncer do colo do útero. Durante anos, a comunidade científica foi desenvolvendo uma vacina que tinha a capacidade de fazer com que a mulher desenvolvesse anticorpos contra esses vírus. Então, em última análise, em tese, funciona mais ou menos assim. A mulher toma a vacina é um antígeno do vírus, não é o vírus, é um antígeno só, como se fosse uma parte do vírus que não tem nenhuma ação, mas que vai fazer desenvolver o anticorpo. Ela desenvolve os anticorpos, o sistema imunológico da mulher fica ativo contra aqueles vírus, e aí ela passa a ter a capacidade de bloquear a ação desse vírus na célula. Mesmo que ela entre em contato, ela bloqueia a ação desse vírus na sua célula do colo uterino. Esse bloqueio é tão mais eficaz quanto menos contato a mulher teve com HPV. O que quer dizer isso, em última análise? Quanto mais jovem for a mulher, obviamente sem ter tido atividade sexual, melhor é a ação da vacina.
Por isso que o estímulo é para vacinar nossas crianças. Por quê? Porque, obviamente, as crianças ainda não tiveram contato sexual, não tiveram o contato com o vírus do HPV. Então, nessas meninas, a ação da produção de anticorpos é muito maior, é muito mais intensa. Geralmente são 3 doses, se toma uma dose, um reforço daí 1 mês, e um outro reforço que pode ser 6 meses ou 2 anos, dependendo do esquema. O Ministério tem adotado um esquema de fazer anos após, 2 anos após. De qualquer maneira, a vacina ela feita nessa fase, que a mulher ainda não teve contato com o HPV, ela é mais eficaz. O que não quer dizer que uma mulher que tenha 18 anos, 19 anos, não deva ser vacinada. Claro que pode, até deve ser vacinada. Mas os programas públicos, os programas do Ministério, os programas que envolvem uma prevenção em massa, ela é feita naquela população-alvo, que é aquela população que melhor responde, que é das garotas em idade antes de iniciar a atividade sexual ou quando teve ainda pouco contato sexual. É aí que a vacina é mais eficaz. E, por isso, a questão de nos preocuparmos em quebrar, em bloquear esse tabu, vereadora. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Hoje a sociedade precisa lutar do mesmo jeito que lutou contra o tabu das nossas avós que não queriam de jeito nenhum ir no ginecologista e morriam muitas vezes por não ir. Hoje, nossas crianças não estão tendo nem a opção, elas, porque muitas vezes é os pais que adotam a opção delas não irem porque tem medo que a vacina vá dar reações graves, o que não é verdade. A vacina é extremamente segura. Como toda vacina pode ter pequenas reações, mas a vacina do HPV é a que menos reação apresenta comparada com todas as outras. Então, é uma vacina extremamente segura, que é ofertada gratuitamente à nossa população na faixa etária que se pretende que elas sejam vacinadas. E nós, como sociedade, precisamos lutar contra esse tabu. E isso, cada um de vocês que estão me ouvindo agora, podem participar de uma corrente, vamos dizer assim, como? Conscientizando o seu vizinho, por exemplo, que tem uma criança entre 9 e 16 anos de idade, fala, já vacinou sua filha? Já levou sua filha para vacinar? Particularmente dos 8 aos 13 anos ali, onde a ação é maior sobre essas garotas mais jovens. Pergunta para o seu vizinho, pergunta para um parente seu, para o seu cunhado, para o seu parente. Fazendo isso, com certeza você já está ajudando a salvar muitas vidas, porque quebrar esse tabu hoje é uma meta da comunidade médica no Brasil, porque nós ainda temos muita coisa enraigada aí na cabeça dos brasileiros que às vezes atrapalha a ação preventiva. Infelizmente, temos esse ponto que é muito difícil, mesmo sabendo que essa vacina pode ser julgada como, por que não fez a poliomielite no seu filho? Por que não fez a de meningite no seu filho, na sua filha? Então, ela é o mesmo tipo de vacina, que ela vai prevenir uma doença tão grave daqui a um tempo. Exatamente, vereadora. A senhora colocou muito bem. É justamente isso, é prevenir uma doença extremamente grave. O câncer do colo do útero, uma vez que o HPV alterou essa célula, ela não vira câncer imediatamente. Então, esse é outro ponto a favor das mulheres, da importância de se fazer os exames preventivos, no caso do exame de Papa Nicolau. Entre uma infecção pela HPV e as alterações causadas na célula e o desenvolvimento do câncer, pode demorar até 10 anos na maioria das mulheres. Isso pode acontecer de forma mais rápida, mas na maioria dos casos é demorado, é lento, é um processo lento. E por ser um processo lento, se uma mulher fizer o seu Papa Nicolau regularmente, com a regularidade que o seu médico na unidade básica de saúde te orienta, se fizer isso com regularidade, a chance dela detectar uma alteração no começo é muito grande. Muitas vezes antes de virar o câncer do colo do útero. No caso do colo, o HPV causa uma alteração que nós chamamos de alteração precursora. O que é isso? É uma alteração na pelinha do colo, no epitélio que vira o câncer, que é a pele do colo, que é um pré-câncer, uma espécie de pré-câncer do colo, que são as chamadas lesões precursoras de câncer. E essas lesões precursoras de câncer podem ficar anos nessa fase de lesões precursoras. Então, se a mulher procurar o seu ginecologista regularmente, mesmo aquelas que não estão na idade de serem vacinadas, elas têm esse recurso que é um recurso poderoso. O ginecologista tem a capacidade de detectar essa lesão antes que vire um câncer
E o tratamento é muito simples, é muito mais fácil, o tratamento não é mutilante, é uma pequena cirurgia que muitas vezes retira um pedaço muito pequeno do colo, permite até a mulher que continue com a capacidade de engravidar, de tudo mais, e fica curada, tratada de um problema que poderia lhe custar a vida. Então, isso é importantíssimo. Então, vamos na grande importância da vacina, para todos que têm filhas, netas, sobrinhas, vizinhos que podem estar orientando também. Por uma simples vacina, se não levar, muitas vezes, já no decorrer do tempo, pode já procurar uma cirurgia, por menor que seja, mas será uma cirurgia já, se é que dá tempo disso. Se não for detectada em tempo, é onde acontece o câncer, que é muito... Aí complicou tudo, como se diz. Exatamente, vereadora, bem colocado. Então, eu diria que uma grande dica aí que a gente pode dar para as nossas mulheres é: procure ter uma atitude preventiva. E agora, falando em câncer, a gente comentou tanto sobre isso, não custa lembrar todo mundo que essa atitude preventiva é responsabilidade de todos nós. Todos nós devemos ter uma atitude preventiva conosco mesmo, desde examinar seu corpo. Então, a mulher precisa fazer o autoexame das mamas. É importante ela se conhecer, conhecer o seu corpo. Pegar um espelhinho, olhar a genitália, ver se apareceu alguma coisa diferente daquilo que ela está habituada. Então, não só a mulher, o homem também precisa se conhecer, precisa se examinar. Ah, apareceu uma mancha escura na pele que eu não tinha antes, vou procurar um dermatologista, vou procurar alguém para me orientar. E no caso da saúde feminina, da saúde genital da mulher, que é uma saúde extremamente delicada, mais que nunca ela tem que, além de procurar o profissional, se conhecer. Então, a atitude preventiva ela surge dentro das nossas casas. A atitude preventiva vai ter aquela mulher que a mãe ensinou desde criança a se cuidar, a se olhar, a se observar, a procurar um profissional de saúde sempre que tiver alguma coisa fora do que ela considera o normal para o corpo dela. Então, essa atitude preventiva é o primeiro passo, que é fundamental para combater o câncer, vereadora. Você colocou muito bem. Com certeza, doutor. Eu vou fazer uma pergunta para os presentes aqui. Se alguém tem alguma dúvida, o doutor pode responder? Maior prazer. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta ou ficou em dúvida de alguma coisa? Acho que não. Acho que não, doutor. Foi muito bem explicado. Quero já aproveitar e estar agradecendo a Leia Almeida, assessora do professor Alberto. Muito obrigado. E a Caroline Ciota, assessora do vereador Vinícius Gratti. Muito obrigada também. Pode prosseguir, doutor. Bom, então, voltando aqui ao nosso raciocínio em relação ao câncer do colo do útero, como é que se progride essa doença? Então, vamos supor que a mulher ela teve o contato com HPV, o câncer do colo tem alguns fatores de risco que nós consideramos. Entre eles é o tabagismo, o hábito de fumar. O fumo ele diminui a defesa da célula do câncer do colo, ele diminui a produção de anticorpos que vai defender a mulher contra esses vírus, essas infecções. Então, o fumo é um dos agentes. Fora esse, os principais fatores de risco é a multiplicidade de parceiros. E essa multiplicidade de parceiros é extremamente relativa. Depende não só da quantidade de parceiro que a mulher teve ao longo da sua vida, mas depende dela ter tido, por exemplo, o azar de ter tido contato com parceiros que teve HPVs diferentes. Esses HPVs diferentes e com capacidade de causar o câncer, significa reinfecções. Então, ela pega um HPV, ela consegue se defender ou produzir anticorpos contra ele, daí a pouco adquire outro tipo de HPV. E um detalhe muito importante, no homem, na maioria das vezes, o HPV que causa o câncer do colo na mulher, não causa nada no homem, o que dificulta um pouco mais o diagnóstico. Muitas vezes o homem fala, mas eu não tenho nada. E a nossa sociedade tem um pouquinho conserva ainda um pouco de machismo, vamos dizer assim, enraigado nos homens. Os homens já se defendem e falam, mas eu não tenho nada. Esse problema é como se transferisse o problema para a mulher. E muitas vezes o fato de não apresentar nada no homem dificulta mais ainda a cadeia de transmissão, porque muitas vezes esse homem é portador de um HPV causador do câncer do colo e uma outra mulher que ele venha a ter contato, se esse vírus estiver
em multiplicação, vai acabar causando nessa outra também um risco de câncer do colo. Então, esses fatores de risco é importante a gente sempre lembrar. Por quê? Porque aquela mulher que teve, ao longo da sua vida, trocou o parceiro, enfim, é uma mulher que vai procurar ter uma regularidade no seu médico, uma regularidade no seu ginecologista, para que ela seja avaliada em relação a todos esses riscos, avaliada em relação a tudo isso. E vale a pena lembrar que outro fator de risco, não só para o câncer do colo, como para doenças sexualmente transmissíveis, principalmente, é o hábito de não utilizar o preservativo na relação sexual. E aqui, de novo, alertar a todos, aos pais, de uma forma geral, que levar a criança para tomar uma vacina do HPV não é isso que vai fazê-la iniciar precocemente a sua vida sexual. Ao contrário, isso já está provado. Mas deixar de orientar sua filha, seu filho, sobre a importância do uso do preservativo, isso sim é uma atitude extremamente ruim. Ou seja, os pais têm que buscar dar uma orientação, complementar a orientação que a escola faz, a orientação sexual, que já é feita na escola, ou pelo menos procurar evitar bloquear aquele trabalho que muitas vezes os professores fazem na escola, que é orientar as crianças, os adolescentes, os futuros adultos, a terem hábitos sexuais saudáveis, no sentido de utilizar o preservativo nas suas relações sexuais. Isso é extremamente importante. E por que a gente comenta desses fatores de risco e de tudo isso? Porque, obviamente, uma doença que atinge uma faixa significativa da população, particularmente no nosso país, o câncer do colo ainda é uma neoplasia relativamente frequente, é extremamente importante lembrar dessas questões dos hábitos populacionais, porque é aí que nós podemos atuar, é aí que nós, como comunidade, podemos agir. Nós podemos não só mudar hábito, como podemos orientar alguém que está próximo de nós e que tem, por exemplo, um hábito de risco, que é, por exemplo, não usar preservativo, orientá-lo a usar preservativo, mostrar que o preservativo está disponível muitas vezes na unidade básica de saúde, gratuitamente para muita gente. Então, essa interferência nossa em ajudar o outro deve ser uma constante, não só no caso do câncer do colo, como em tudo. Mas, nesse caso específico, a comunidade como um todo também pode se mobilizar e ajudar a reduzir o risco para tudo isso. Sem dúvida. O doutor tem alguma apresentação? Ou... Eu até tinha uma apresentação aqui, vereadora, mas não estou conseguindo conectar o equipamento aqui ao sistema da câmera, mas eu vou tentar passar aqui no geral. Em geral, era isso. O mais importante nós discutimos é a questão preventiva em relação ao tratamento. Uma vez que a mulher foi diagnosticada com câncer do colo, então tem todo esse aparato preventivo que nós dissemos até chegar ao câncer do colo para tentar evitar o câncer do colo. E a gente consegue evitar se a mulher tiver esse tipo de hábito na grande maioria dos casos. Mas vamos supor que a mulher foi diagnosticada com câncer do colo. Ela deve ficar desesperada de forma alguma. Hoje, os recursos para o tratamento dessa doença, mesmo com a doença já instalada, são muito grandes. Hoje nós temos radioterapia, quimioterapia e a própria cirurgia, que evoluiu muito. Hoje nós temos à disposição para tratar o câncer inicial do colo, que antes se fazia uma cirurgia grande, que muitas vezes tirava a mulher do trabalho durante 2 meses, 3 meses. Hoje é possível fazer isso por videolaparoscopia, por exemplo. E a videolaparoscopia é uma maneira de fazer com que a mulher, em 1 semana, 15 dias, retorne à sua atividade com nenhuma mutilação, volte ao seu trabalho normalmente, volte à sua família o mais precoce possível e volte até a ter uma vida sexual normal, tudo normal. Então, é possível tratar o câncer do colo, deixando o mínimo possível, quase nenhuma sequela para a mulher, com a tecnologia que a medicina dispõe hoje para o tratamento. Então, é importante lembrar isso. Aquelas mulheres que foram diagnosticadas com câncer do colo, não ficarem desesperadas. Eu escapei de algum programa preventivo e acabei desenvolvendo. Hoje, tem à disposição maneiras de tratar, desde cirurgias minimamente invasivas, como essa que eu citei, até radioterapia de alta precisão, que atinge de uma forma adequada o câncer,
evitando atingir outros órgãos o mínimo possível, vamos dizer assim. Então, a radioterapia evoluiu, a quimioterapia evoluiu, a cirurgia no tratamento do câncer do colo evoluiu. Então, esse é outro dado muito importante. E tem uma ONG que chama Movimento Campinas Rosa, uma ONG da qual eu sou voluntário, eu participo. É uma ONG que busca ajudar mulheres que são vítimas de câncer de mama, câncer do colo. Fazem isso de maneira filantrópica, sem custo nenhum para ninguém. Todas que quiserem ter acesso, o Facebook é Movimento Campinas Rosa, ou o site movimentocampinasrosa.com.br. E elas são, vamos dizer assim, muito ativas em dar apoio às mulheres e às famílias das mulheres que estão passando por um diagnóstico de câncer, ou estão passando por um tratamento de câncer. Muitas vezes esse apoio ajuda a minimizar a dor, minimizar o sofrimento, e faz com que essa mulher volte o mais rápido possível ao seu ambiente normal, ao seu cotidiano, e vença essa doença, que é uma doença muito séria. Então, vamos pensar, todos que têm filhas, vamos pensar, seja a idade que for, já vamos se preparando para não chegar a este ponto de ter o câncer. Se tem como prevenir, vamos prevenir. Vamos ajudar nossos amigos, nossas amigas, incentivando quanto à vacina, que a gente sabe o grande valor, mesmo que o doutor explicou mais uma vez aqui para a gente, o valor da vacina. Não tenha preconceito, vença esse tabu. Isto é como se fosse fazer uma vacina de rotina no seu filho. Mas pensa que ele pode salvar uma vida. Perfeito, foi muito bem colocado. Então, a atitude em relação ao câncer, de uma forma geral, é atitude preventiva, não ter medo de discutir o assunto. Nossos antepassados não se podia falar em câncer, né? Eu lembro, meu avô falava em câncer, não fala essa palavra, aquela palavra ruim. Hoje em dia nós sabemos que quanto mais a gente discute o assunto, mais informado nós ficamos, mais armas nós temos para combater a doença, para evitar a doença e para evitar mortes por essa doença, que é a grande meta da comunidade médica. Ou seja, o nosso objetivo é evitar que o câncer continue matando muita gente, continue causando tanta dor como ele causa ainda para muita gente. A gente pode minimizar isso com nossas atitudes. A comunidade médica dispensa, vamos dizer assim, horas e horas de trabalho, de pesquisa, para se descobrir vacinas, para se descobrir tratamentos eficazes que ajude a fazer com que a gente consiga vencer essa doença, ou vencê-la com o menor sofrimento possível. Então, cabe a nós, sociedade, nos unirmos no sentido de utilizar essas armas, de utilizar o que está disponível para nós, para ajudar com que as nossas mulheres evitem esse tipo de problema e evite mortes por esse tipo de problema. Como o câncer de mama, né, doutor? Era um preconceito muito grande, medo de fazer a mamografia. Hoje, mesmo pela primeira vez na Câmara Municipal, já teve o caminhão Outubro Rosa aqui, os eventos que a Câmara promove, tentando incentivar quanto mais, não é só quando o caminhão está aqui que se faz mamografia, mas é ampliar para que seja feito quanto mais, o mais rápido possível, dizendo qual a realidade que ela pode ser diagnosticada antes, para que não aconteça o pior. Porque hoje, às vezes, em um ano não tem nada. Daqui 6 meses, ela já pode, dependendo, já está evoluindo. Exatamente. Aliás, tocou num ponto extremamente importante, vereadora. Essas campanhas, esses movimentos, e parabéns, é uma atitude extremamente importante, essa atitude tomada pela Câmara, quer dizer, mostrando que todos nós, todas as entidades, e uma entidade que é voltada para o povo, como essa casa, sem dúvida alguma tem que trazer isso à tona, e parabéns por trazer isso. Qual é a importância disso? A principal importância é lembrar-nos que, por isso que se usa o lacinho no Outubro Rosa. Muita gente pergunta, mas por qual o motivo do lacinho? Só para lembrar da campanha? Sim, lembrar da campanha e lembrar do lacinho muitas vezes salva muita vida. Muita gente vai te perguntar em outubro por que você está usando o lacinho, deveria usar o ano inteiro, do meu ponto de vista, e você vai responder na hora, sua mãe já fez uma mamografia?
sua tia já fez mamografia, ou seja, vai estimular a quem tiver o seu interlocutor a ter uma atitude positiva em relação a, seja homem ou seja mulher, em relação às nossas mulheres de uma forma geral. E essa atitude é extremamente importante. O Outubro Rosa é um momento de lembrar as mulheres, se pelo menos em outubro elas lembrarem disso, todas farão uma vez por ano seus exames preventivos. Verdade, doutor. Algo mais? Eu diria que o principal nós colocamos aqui. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena relembrar, que em relação ao câncer, particularmente, algumas atitudes nossas precisam ser mudadas, muitas vezes, no hábito de vida mesmo, propriamente dito. Lembrar o quê? Lembrar que isso já está demonstrado pela comunidade científica também, que o exercício físico reduz o risco para câncer. Lembrar que a alimentação saudável reduz o risco para câncer. O reduzir a exposição ao estresse, ou evitar o estresse também reduz isso. Em outras palavras, cada um de nós pode verificar dentro de si o que pode ser mudado no sentido de fortalecer o seu sistema imunológico, fortalecer o seu organismo, evitando doenças. Evitar doença é uma responsabilidade de todo ser humano. Isso não vale só para câncer, vale para dengue, para zika, para chikungunya, que está aí, vale para tudo, né? Nós temos que evitar atitudes que levem ao desenvolvimento e à proliferação do mosquito, mas não é só o mosquito, o nosso corpo, o nosso organismo, nós precisamos mudar todas as atitudes nossas que possa ajudar a combater doenças. No caso do câncer, a atitude principal, como ela é uma doença crônica, ela aparece ao longo do tempo, e ela é uma doença que está ligada a vários fatores, principalmente fatores emocionais. Então, todos nós podemos descobrir dentro de nós como é que nós podemos limpar nossa vida, nosso corpo, para fazer com que a gente se exponha menos ao risco de doenças como essa. Realmente, temos que nos conhecer e nos amamos a nós mesmos para incentivar o próximo. Exatamente, é isso mesmo. A boa parte das doenças, e o câncer é uma delas, muitas vezes não é só uma doença do corpo, é da alma também, né? Então, nós temos que gostar de nós mesmos, muito bem colocado, vereadora, para a gente aprender a valorizar cada detalhe, cada pequeno espaço no nosso corpo e cada detalhe na nossa saúde. Esse tipo de valorização é uma atitude que se planta aos poucos, e cada um de nós podemos plantar em nós mesmos, ajudar os outros a fazerem isso cada vez mais. Então, só mudando esse tipo de conceito, esse tipo de atitude, é que nós vamos conseguir combater várias doenças como essa, por exemplo, que é o câncer do colo do útero. Nós falamos tanto aqui da vacina, e a vacina tem um custo alto, o Brasil investiu caro e alto nisso, o que foi uma atitude realmente louvável, uma atitude de nós brasileiros muito boa. Vários países não fizeram o mesmo investimento que nós fizemos na vacina do câncer do colo, não detectaram a importância disso, e nós detectamos, e nos esbarramos em um problema que é a cobertura da vacina, por muitas vezes baixa procura do interessado, que deveria ser todos nós levamos nossas crianças para vacinar. Então, quando se abre discussões como essa que nós abrimos hoje, e que estamos discutindo não só com a plateia, com todos que estão nos ouvindo em casa, que está escutando isso que nós comentamos aqui, vereadora, nós estamos criando um espaço de cidadania, um espaço de ajudar a evitar problemas maiores para a nossa comunidade, problemas tão graves como esse. Como? Conscientizando, e é assim que tem que ser. Cada um de nós temos que ser multiplicadores dessa ideia aqui. Palestras como essa, discussões como essa são sempre muito bem-vindas, são muito importantes, mas são muito importantes à medida que ela atinge cada um que está escutando, que ela atinge o coração de cada um de nós, no sentido de que nós sabemos que nós temos responsabilidade para com o próximo também. Mesmo que a gente não tenha uma filha nessa idade de vacinação, ajudar a desmistificar esse tabu na cabeça de um vizinho, de uma vizinha, de uma amiga de escola, de uma amiga de trabalho. Só de fazer isso, muitas vezes, sem saber, você pode estar salvando a vida de uma criança que no futuro poderia estar morrendo de câncer do colo. Então, são atitudes
vamos dizer assim, cidadãs, né? A atitude que nós temos que colocar na nossa cabeça que combater doença é uma responsabilidade não só da comunidade médica, é uma responsabilidade de todos nós. E nesse caso do câncer do colo, é mais que uma responsabilidade, é um dever de cada um de nós ajudar a mudar esse tabu, a mudar esse medo. Levar uma criança, repito, acho que isso é importantíssimo, levar uma criança para vacinar contra o HPV não vai estimular essa criança a ter relação sexual precoce. Ao contrário, isso obviamente, se analisarmos bem, isso é uma ideia absurda, mas é uma ideia que ficou enraigada em muita gente, e muita gente evita de levar suas crianças achando que vai estar estimulando sua filha a ter relação sexual. Então, deixamos aqui o nosso apelo, né, doutor? Nosso apelo para os pais, avós, tios, ajudarem, tias, padrinhos, madrinhas, a incentivar, aonde souber que tem uma criança, não precisa hoje ter 7, 8 anos, mas já ir conversando, porque, como o doutor disse, é uma vacina cara, e nós temos esse bem valioso aqui, gratuitamente. Então, vamos incentivar e levar para não causar um transtorno tão grave lá no futuro. Não é isso, doutor? Exatamente isso. Então, essa dica foi bem colocada. Vamos relembrar aquela segunda dica nossa, que é aquelas que não estão na idade vacinal, a maioria das nossas mulheres, lembrar de procurar regularmente o médico para fazer o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau é um exame simples que traz muita informação. Papa Nicolau é um raspado do colo uterino, simples, não é invasivo, é com a escovinha muito delicada que se raspa um pouquinho das células do colo, coloca numa lâmina, faz uma coloração especial e com essa lâmina, com essa coloração especial, o médico que analisa aquilo tem condições de dar várias informações. Por exemplo, se já existe ação do HPV em alguma célula desse colo, que pode ajudar a prevenir, a fazer um tratamento eficaz e mais precoce. Por exemplo, se existe alguma doença sexualmente transmissível, várias doenças sexualmente transmissíveis, não todas, mas boa parte delas, o próprio Papa Nicolau consegue detectar. Várias alterações na flora do colo, que são aquelas bactérias de defesa do colo, se encontrarem alteradas, muitas vezes o exame de Papa Nicolau, o exame da citologia oncológica, consegue detectar, consegue avaliar isso. Então, é um exame simples, um exame de baixo custo, um exame que consegue atingir o objetivo de um rastreamento, que é reduzir mortes pela doença, e um exame fácil de ser feito, então, e que está disponível, que é mais importante. A rede básica de saúde de Campinas tem condições de cobrir com a periodicidade a que se pretende os exames de Papa Nicolau das nossas mulheres com vida sexual ativa. Então, essas mulheres precisam procurar o serviço, fazer os exames e fazer com regularidade, porque só fazendo o exame com regularidade que nós vamos conseguir fazer um diagnóstico precoce, e só fazendo o diagnóstico precoce nós vamos conseguir evitar a morte pela doença. Então, o câncer mata, mas ele pode deixar de matar se nós nos anteciparmos à ação dele. Correto, doutor. Eu fico muito grata em tê-lo aqui como palestrante. Eu acho que isso aqui atingiu muito bem nossos pais, nossos munícipes. Então, talvez consiga quebrar muitos tabus que tenham aí. Consiga quebrar. E cada um de nós incentivar quanto mais isso, essa divulgação. Exatamente. Acho que isso é extremamente importante. Essa semana mesmo, uma família que me procurou, uma tia estava com câncer do colo e os pais, com a garotinha de 10 anos de idade, me procurou e falou: doutor Torres, o que eu posso fazer para minha filha para que não passe pelo mesmo problema aqui? E a resposta foi muito simples, é isso que eu estou comentando aqui com vocês. Primeiro, atitude preventiva, ensinar isso para ela. Ensinar ela a cuidar do corpo, ensinar ela a procurar um médico sempre que tiver alguma coisa diferente. Segundo, levá-la imediatamente para vacinar. Eles não sabiam nem da disponibilidade da vacina no sistema público, eu deixei claro que isso já estava, embora tenha sido razoavelmente divulgado,
Muita gente às vezes não sabe. Então, só informar isso, outros, a gente pode também estar ajudando. E terceiro, que é o mais importante, fazer com que, ao atingir a vida adulta e essa garota passe a ter atividade sexual, ela procure a orientação de um profissional ginecologista, que é quem pode orientá-la sobre prevenção de infecções, sobre uma série de coisas que são atitudes preventivas. Então, eles terminaram concluindo uma coisa, depois da conversa comigo, que eu acho que é uma conclusão óbvia. Eles falaram, mas doutor Torres, então quer dizer que o câncer do colo a gente pode evitar? E a resposta foi, pode. A gente consegue evitar na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, basta mudar a atitude nossa como um todo. E essa atitude tem que ser mudada dentro de cada um de nós, como eu disse aqui. Tá certo, doutor. Eu agradeço muito essa palestra. Como eu falei, foi extrema, atingiu o objetivo que a gente quer atingir, precisa ser atingido, é informar, é caracterizar que não há preconceito nesta vacina. Então, eu agradeço muito ao Dr. José Carlos Torres pela essa linda palestra que ajuda a salvar vidas. Muito obrigado, doutor. Agradeço também ao José Carlos, ao Roberto Delfino Betão, a Carolina Ciota, a Leia Almeida, representando os vereadores aqui presentes, a todos aqui presentes, meu agradecimento por estar comparecendo à sessão e tendo uma aula dessa com um doutor que a gente só pode dizer obrigado, doutor, por tudo. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com você, com seus ouvintes, é um prazer. Então, estamos aqui encerrando essa palestra. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Você acompanhou ao vivo a reunião da Comissão Permanente da Mulher aqui da Câmara de Campinas, que é presidida pela vereadora Neuza do São João e teve como palestrante o médico José Carlos Torres, que falou sobre o câncer do colo de útero e também sobre a vacina HPV. Logo mais às 5h30 você acompanha o jornal Câmara Notícia e em seguida a 6ª reunião ordinária aqui da Câmara. Boa tarde. TV Câmara.